Bom dia, amigos. Recebam a minha paz. Bom dia, irmãos em Cristo, na paz do Senhor Jesus Cristo. Glorificamos, exaltamos a Ele, o único que ressuscitou dos mortos, que está vivo para todos sempre. Bom dia, guerreiros de Fontoura. Aos nossos ouvintes que nos acompanham este vídeo, que a bênção do Senhor entre em vossos corações e fale convosco de maneira fiel e legítima da verdadeira interpretação para com os contritos que se enchem de alegria para a vossa salvação. Que é somente Ele que tem testemunho da palavra para a vossa confissão. Mais um vídeo para a honra e glória de nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Venho trazer a continuidade de uma mensagem para a vossa eleva espiritual, para as adoráveis criaturas de Deus. Temos como epígrafe 3 livros literários da palavra de Deus que é viva e eficaz, escrito nos livros do evangelista Lucas, capítulo 22, versículos 66 a 71. Também em Mateus, capítulo 26, versículos 51 a 54. E finalizando em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 a 18. Não tomamos como tradicionalidade algo que é eterno e que não é passageiro, mas que tudo é presente. Como é isto? É eterno e presente. Motivadamente eu te explico. Ali naquele momento, não era um cenário qualquer, ou simplesmente uma encenação de um picadeiro qualquer. Cenários algum substituirá a realidade convicta, providencial, que foi naquele solene dia de vitupério propenso aos homens. As autoridades de então, em seus tribunais, colocaram as suas inoperâncias, as suas surdez, de não ouvirem aquela verdadeira autoridade do céu. Vejamos no Sinédrio, como também nos sinédrios de hoje, que está acontecendo aos religiosos, essas mesma rejeição com presunções escarnecedoras. Então, no livro escrito pelos discípulos Lucas, capítulo 22, versículos 66 a 71, diz assim: logo que foi o dia, ajuntaram-se os anciões do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e os conduziam aos seus concílios e lhes perguntaram: és tu o Cristo? Dize-nos. E Jesus replicou-lhe: se vos disser, não crereis, e também, se eu vos perguntar algo, não respondereis, e nem vós me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará ao trono do poder de Deus. E disseram a todos: logo, és filho de Deus? E ele lhe disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunhas lhe necessitamos? Pois nós ouvimos da sua boca.
estes que em seus atos de execução se romperam. Mas tudo aquilo, na realidade, foi um julgamento de um Deus amoroso, que, mas como havia de se estabelecer um grande cumprimento da suprema vontade de Deus, a mostrar às trevas o poder sobre a morte, uma vez que aconteceu que a morte, Jesus venceu. Não mais coloco esses despojos desprezíveis dos homens maus, que não viram e não se deram de si mesmo, de que o reino deste que o chamaram de rei dos judeus é o monarca de um reino eterno e excelente, que não é deste mundo. Vejamos outro livro sagrado, em Mateus capítulo 26, versículos 51 e 54. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhes uma orelha. Então Jesus disse-lhes: mete no seu lugar a espada, porque todos os que lançaram a mão na espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Para a honra e glória de nosso Deus, estava Jesus ali diante daqueles homens, autoridade de Deus, que até agora ninguém toma ele por autoridade alguma. Coloca o homem com mais autoridade do que aquele que levou as agruras de nossos pecados. Meu amigo, me entenda então desta execução. Raciocine-se de que aquela decorrência não foi um picadeiro humano e um montante de atores que reproduzem as suas cenas para estrelarem nos seus papéis perante uma plateia que os assistiam. Eu pergunto uma outra coisa: como pode-se mesmo repetir esta crueldade de forma de tradicionalidade aos longos dos anos? Digo mais, como podem em muitos altares se confinar em uma mística programática eucaristizada com religiosidade, se repetindo o mesmo martírio criminoso, se repetindo o mesmo em seus altares? Imaginamos um Deus vivo e verdadeiro que já ressuscitou dos mortos, que sarcasticamente o homem deram um veredito de o condenarem e ainda comemorarem a sua morte de forma de tradição como vocação premiada. Louvado seja Deus. Iniciamos e imaginamos, através da fé, um Deus vivo e verdadeiro, que já ressuscitou dos mortos. Veja no Apocalipse, no livro, capítulo 1, versículo de 1 a 17. João Evangelista se apresentou diante do trono de Deus e disse: quando eu vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, eu fui morto, mas este que estou vivo para todo sempre, amém. Eis aí Jesus vivo. Não se leve a si
essa conta da ignorância dos homens que ainda publicam em seus altares alguém que foi e recebeu dos homens, sim, um veredito, mas esse veredito foi ao contrário, porque ele morreu sim pelas mãos dos homens, mas ressuscitou para a glória de Deus, para a glória de Deus Pai. Assim é Jesus. Toda honra, toda glória e louvor ao nosso Senhor Jesus. Do missionário Alfredo Ramos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.